clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 104. Eu sou o Felipe Von Zuben e estou aqui com Sidney Torres. Fala, Felipe. Fala, galera. Tudo bom? E aí, Arthur? E aí, Felipe. E aí, Sidney. Tudo tranquilo? Ótimo. Bom, vencemos aos trancos e barrancos, hein? Que começo de temporada mais maluco. Mais uma vez um time bem consistente em campo. Parece que quando a defesa melhora, o ataque some. Tá bem longe do que a gente imaginava, hein, Sidney? Tá emocionante, vamos dizer. Tá bem surpreendente, né? Algumas coisas positivas, outras negativas, mas nada dentro do que a maioria, eu acredito, esperava dos Patriots para essa temporada. E a própria NFC East tá bem, hein, Arthur? Vou até dar um spoiler aí, você tá meio que fazendo um levantamento aí de NFC East. Tá pegando fogo essa divisão esse ano, hein? Pois é, a NFC East, já dando outro spoiler aqui do meu texto, está com seu começo mais competitivo da história. Desde o ano 1970, quando começou a divisão e quando teve aquela junção da EFL com a NFL, a AFC está com seu melhor começo. Aí o New York Jets, que todo mundo estava projetando com a pick 1 do próximo draft, está 3-2. E agora o rival New York Jets, que parece que vai pegar a primeira pick. Então a NFL é muito maluca e por isso que a gente gosta dela, porque ela é surpreendente. Como todos lembram, em 2001 os Patriots eram cotados como a pior franquia da liga. Tom Brady trouxe o Super Bowl para New England, ou seja, é só emoção com essa liga que nos proporciona um sentimento inigual todo domingo. E uma coisa que eu tô achando interessante, Sidney, eu tava até pensando aqui, o Belichick sempre foi conhecido de ser aquele cara que arruma o seu time no intervalo do jogo. Todo torcedor do Patriots fala isso. Não, é só vir no intervalo que ele vai arrumar, vai resolver. E esse ano já foram 5 semanas e o Sr. Belichick não conseguiu arrumar de verdade esse time ainda, hein, cara? Tá sendo, até pra ele, tá sendo desafiante esse ano. Nesse jogo do Tampa, pelo menos, assim, a queda não foi tão grande do segundo pro terceiro quarto. Não mudou muita coisa no intervalo. Mas do terceiro pro quarto, a gente desandou dos dois lados da bola, quase que entrega o jogo pro Tampa Bay. A gente vai detalhar mais. Mas ainda não teve uma performance de 60 minutos de futebol consistente dos Patriots. Exatamente. Vamos pro recado então, antes da gente entrar nessa história de Patriots e Buccaneers. Bom, gente, tem que deixar claro aqui, né, Cid? A gente teve um problema de novo com o nosso site nessa última semana aí, no fim de semana. A gente teve um problema na quinta-feira. E aí voltou na sexta e no final de semana a gente ficou com o site fora do ar, só para deixar claro para todo mundo. Mais uma vez, gente, a gente teve que fazer mais um upgrade aqui internamente no site. Meio que não tá aguentando as visitas, a verdade é essa. Então a gente deu mais uma melhorada aí. Subimos um pouquinho a qualidade aí internamente. Pedimos totalmente desculpas. Mas é uma coisa que pega a gente de calça curta, vamos dizer assim. A gente não espera que isso vai acontecer e aí acaba virando um caos. E a gente trabalhou basicamente aí o final de semana inteiro junto com a empresa aqui de hospedagem ali, o servidor, tudo, para o site voltar ao normal. E pelo visto agora não é para ter problema, pelo menos aí para o próximo tempo, porque a gente deu mais uma melhorada aí na questão interna, o quanto o site aguenta aí os acessos e todas as coisas técnicas que nem a gente entende direito, que nesses momentos a gente tem que apelar para os caras que entendem. Então, só deixando bem claro aí, pedindo desculpas de novo para todo mundo pelo site fora do ar, mas é por uma boa causa. Estamos aí com o site, de novo repetindo, já com estrutura um pouquinho melhor de novo. Não deu nenhum ano, a gente já teve que ajustar ela, mas é por um bom motivo. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, Sidney e Sr. Arthur, é a Action Shop,
que é a nossa parceira no Sócio Patriotas, a nossa parceira aqui no podcast Patriotas, e eles têm de tudo lá para quem quiser comprar produtos não só dos Patriots, mas da NFL também, né? E a galera já começou a perceber que a gente já está usando os produtos deles no ao vivo, né? Já chamaram a atenção, já começaram a perguntar. Eu estava mesmo semana retrasada com a camisa In Belichick We Trust e a galera gostou. Então, entrem lá que vale a pena. Tem muitos produtos legais dos Patriots, vocês vão ficar com vontade de comprar quase tudo. Pois é, tem muita camiseta legal, diferente ali. Fica claro, eles não... basicamente ninguém no Brasil tem o direito de usar o logo dos Patriots ali, a marca dos Patriots. A NFL não libera. Então eles são criativos e fazem camisetas diferentes ali. Tem aquela com a cara do Edelman, que é super legal. Tem essa que o Sidney comentou aí. Tem a Brady The Goat também, que é muito boa. Então entrem lá tô pondo o link aqui, entrem na Action Shop, conheçam aí camiseta. Tem caneca também, tem os livros do Anthony Curti. Madden 2018, eles estão vendendo lá também. Então entre lá na Action Shop e gaste todo o seu 13º que tá pra vir aí. É hora de gastar lá com o pessoal da Action Shop. Então vamos falar desse Patriots e Buccaneers, gente. Bom, uma coisa que, mais uma vez, mais um jogo dos Patriots, onde o papel dizia uma coisa e o jogo foi totalmente diferente. Foi bem igual com o que aconteceu com o Texans. Eram duas defesas ruins, duas das piores defesas da liga, enfrentando dois ataques bons, e acabou que as defesas jogaram bem e os ataques ficaram sumidos aí, ninguém conseguiu pontuar direito. Segunda vez já que acontece isso, que o jogo vai para um lado totalmente contrário do que a gente imagina, né? A gente esperava que ia ser um tiroteio esse jogo, né? 35-28 no mínimo, mas as defesas surpreenderam. Eu acho que pesou muito para isso o fato de ser um jogo de quinta-feira. Os times só têm 3 dias para se preparar, então coisas mais complexas que eles queriam instalar no ataque ou na defesa, eles deixam para depois, porque não dá tempo da galera assimilar. Então acho que o jogo acaba sendo limitado pelo tempo de treinamento que eles têm também. E isso que você falou também meio que resultou em um jogo feio, né, Arthur? Muita falta. Os Patriots fizeram 12 faltas para 108 jardas. E falta em momento importante ali, né, cara? Teve hora que não podia ter falta e os Patriots foram lá e fizeram falta, né? Pois na partida anterior a falta de Gilmore complicou a gente contra o Carolina Panthers e tirou nossas chances de vitória. E nesse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, as faltas ocorreram ao longo de toda a partida. E também foram um problema para a nossa defesa e para o ataque, com vários holdings. Então a gente espera que nessas uma semana e meia que o Belichick tem para treinar o time para enfrentar o New York Jets, essas faltas diminuam. Teve um momento ali, 3ª para 20, os Bucs tinham feito um passe incompleto, iam chutar o punch, os Patriots iam receber a bola, o Wise foi lá, fez, se não me engano, um hands on the face, alguma coisa bem boba, e deu o first down para os caras, que acabou eles indo lá e acabaram marcando o touchdown nessa série. Mais uma vez, né? É um time bem que às vezes parece que tá bem disperso. É complicado isso, cara. É uma coisa muito preocupante, Sidney. Eu não sei o que você acha. Coisas que não dependem, não é questão da estratégia, não é questão do cara tá no jogo, né, meu? O cara prestar atenção em detalhes ali que fazem muita diferença nesses momentos, né? É mental, exatamente. É problema mental dos caras, não é de estratégia. E tem um detalhe que as 3 faltas que mais nos prejudicaram nos últimos 2 jogos foram de 3 jogadores que estão no primeiro ano nos Patriots, né? O Stephon Gilmore contra o Carolina Panthers, essa semana agora o Wise, como você falou, e o Cassius Marsh também, que anulou que seria um punt dos Buccaneers. Então, jogadores novos aí cometendo faltas bobas e dando chance para o adversário. Bom, então o jogo foi indo, defesas jogaram melhor, ataques não conseguiram finalizar drives. E a gente viu, foi a noite dos kickers, onde o Gostkowski brilhou mais uma vez. 12 de 12 em field goals esse ano. Importante lembrar isso, que o Gostkowski vem vindo bem. Até agora errou um extra point só.
É até estranho falar isso do Gostkowski, mas depois de anos aí, já é uma estrelinha pra ele. E o Nick Folk que deu o jogo pra gente, basicamente, né? Foi, enquanto o Gostkowski teve uma atuação perfeita, Nick Folk teve uma atuação pífia. 3 field goals errados, 3 field goals cruciais na partida que poderiam ter dado a vitória para o Tampa Bay Buccaneers, e o caso dele nem é que as bolas chegaram perto ou bateram no poste. Elas foram muito longe do Y. Foi uma situação assim patética e chegou até a ser cômica pro nosso lado, claro. Foi, cara, tinha chute ali que parecia que era a primeira vez que ele tava tentando bater um field goal na vida, cara. Muito estranho, ainda bem que foi com ele e não pra gente, como você falou aí. Bom, apesar de não termos muitos pontos, de não conseguirmos fazer muitos pontos, mais um jogo de 300 jardas na carreira pro Brady. Vitória de número 186 na carreira agora, em temporadas regular. Empatou com o Favre e com o Peyton Manning como o maior da história aí, são os 3 agora. E mais um joguinho pro Brady bater mais um recorde na vida, hein, cara. O Brady tá voando, meu. É incrível, né? Se você descontar o único erro grave que ele teve nesse jogo, que foi a interceptação que ele lançou no primeiro drive, que ele errou o Chris Hogan ali completamente livre, ele fez um jogo muito bom, realmente. Ele teve uns passes incríveis. Tem um passe para o James White na sideline e um passe para o Brandon Cooks, que cruzou o campo, que são... o toque que ele botou na bola é espetacular, né? E você vê ele fazer isso aos 40 anos é mais surpreendente ainda. Não, e mais surpreendente ainda, qual é que ele tem, né? Isso que eu ia falar. Você falar em 40 anos não é saudável para o futuro dessa franquia, de permitir que ele apanhe tanto como ele está apanhando esse ano. Todo jogo são 3, 4, 5 sacks, fora os hits que ele leva, né? Na hora que ele consegue soltar a bola ainda. Tanto que ele nem treinou hoje, no dia que a gente estava gravando isso, por conta dessas pancadas, né? Então, assim, alguma coisa tem que ser feita nessa linha para preservar a integridade física aí do Brady. E o que me preocupa muito, até então, igual, por exemplo, contra Texans, beleza, você já espera que vai ser um jogo muito complicado. O próprio Chiefs, que tem uma defesa boa, que trava lá atrás e dá mais tempo pro front seven chegar. Tem jogadores ali bons e tal. Mas essa defesa do Tampa Bay chegou nesse jogo com um sec só. Era a pior defesa fazendo sec na liga disparado. E os caras vão e conseguem 3, e conseguem vários hits, como você falou. É muito preocupante. E sabe o que me é muito estranho, cara? São os mesmos jogadores. Não trocou ninguém. Cara, tá sendo, como eu falei ali, tá sendo um puta desafio pro Belichick e tal. E pro Scarnecchia também, né, cara? Ele deve estar puxando os cabelos pra tentar entender o que tá acontecendo com esses 5 jogadores. E basicamente a pressão tá vindo pela extremidade da linha, né? Pelos tackles, pelo Solder e pelo Cannon. E aí sim, a gente falava no passado até que com essa linha remanescendo com 5 jogadores titulares, ela deveria melhorar, porque o entrosamento entre os jogadores deveria evoluir. O que a gente tá vendo ao contrário, a linha está piorando com os mesmos jogadores. Chega a ser até sem motivo para isso acontecer. E mas você falou esse negócio das laterais, Sidney, mas nesse jogo foi o primeiro jogo onde o meio da linha jogou mal também, sofreu muita pressão. O Tunney sofreu 6 pressões, só ele. O Mason, que era o cara que era o melhor OL que tava vindo jogando até agora, que tava sendo mais consistente, menos cedendo pressão, hit, sec, também jogou mal. Foi o primeiro jogo ruim dele na temporada. Qualquer jogador nesse jogo da OL, ou você deu sec, ou você deu hit, ou você deu pressão. Ninguém passou imune contra, de novo, vou repetir, uma defesa que só tinha feito um sec na temporada. É mais do que alerta vermelho nessa OL. Eles já estão trouxeram um cara novo aí pro Practice Squad, mas aquelas movimentações, aqueles caras que eles trazem que a gente sabe que não vai render em nada, né? E a gente volta a repetir, não tem reserva pra esses caras, meu. Vão ter que solucionar esse problema com o material que eles têm aí. E dá para solucionar. A gente já viu esses caras, todos eles jogaram melhor no passado. Então não é que tem um cara ali que não tem condição de fazer ele jogar bem, vai ter que trocar. Não, os 5 jogaram bem. Então vamos recuperar a forma dessa galera aí. Só para vocês terem uma noção do tamanho do problema, um quarterback de 40 anos, como o Sidney repetiu aí, eu sei que todo mundo sabe disso, quantos anos ele tem, mas só para deixar mais bonito a frase, um quarterback de 40 anos está indo por uma projeção de 51 sacks e 106 hits na temporada. Desse jeito, Sidney, Garoppolo pode começar a aquecer, cara.
Se fosse aqui no Brasil, eu ia invocar o estatuto do idoso, né? Pra não permitir que isso acontecesse com ele. Não pode, né? Tem que proteger o cara. Bom, pensando aqui, a OL trabalha mal contra a proteção do passe e também não abre muita corrida, isso já é um problema. O ano passado só acontecia no lado esquerdo, esse ano nem no lado esquerdo acontece mais. Mas mesmo assim, o Lewis e o Gillislee fizeram bons jogos, principalmente o Lewis. Primeiro jogo aí, o jogo onde o Lewis mais participou até agora, onde ele mais participou de snaps, e acabou sendo aí o running back com mais jardas conquistadas. É bom isso pro Gillislee, né? Porque ele já mostrou ser um cara mais de momentos ali, não de toda hora correr bem. E o Lewis também, que é meio que o terceiro cara nesse depth chart, é bom ele aparecer, né? Sim, o Lewis vem evoluindo. Ele, ao contrário do James White, consegue produzir melhor correndo com a bola. Então a adição dele ao jogo do New England Patriots, ao nosso jogo corrido, é muito boa. E também temos que lembrar que tem o Rex Burkhead para voltar, que consegue também fazer esse mix de passes e corridas. Ou seja, nosso jogo corrido está muito bem abastecido, só falta a linha ofensiva entrar mais no jogo. Não, sem dúvida nenhuma, é o que falta para esse ataque se ajustar, se alinhar. É a OL jogar melhor, proteger um pouco mais, porque daí a engrenagem vai encaixar mais. Tá funcionando, igual a gente falou, esse jogo não teve pontuação, mas vem funcionando, mais um jogo de 300 jardas do Brady e tal. Se a OL ajustar, dá muita diferença nesse time. Eu queria falar aqui também do Hogan e do Amendola, que mais do que nunca agora a gente já percebeu que esses dois é o motor desse ataque. Realmente, cara, e é impressionante como o Amendola principalmente está convertendo terceiras descidas, né? Eles até conseguiram 2 conversões seguidas e rolando a mesma jogada, fizeram a mesma jogada, a mesma rota, o Amendola converteu as 2 e ele nesse jogo foi 8 de 8, ou seja, ele agarrou todas as bolas que o Brady lançou na direção dele. Exato, dos 15 first downs dos Patriots, do ataque dos Patriots, 10 foram feitos com o Hogan ou com o Amendola. Outra coisa que eu queria puxar aqui, pra gente alertar aqui, dar um destaque, é o Hogan, que tem 5 touchdowns em 5 jogos esse ano. E nos 3 anos dele no Bills, jogando em Buffalo, ele teve 6 touchdowns, Arthur. Que bênção pro Hogan ter ganhado um Brady pra lançar pra ele, né? Pois é, Chris Hogan, uma das melhores contratações dos Patriots nesta década, seu entrosamento com Tom Brady rápido, é uma coisa fantástica, os dois conseguiram se ajustar um ao jogo do outro, e nesse ano, como você já mencionou, 5 touchdowns em 5 jogos, ainda mais sem Julian Edelman, a presença do nosso camisa 15 na endzone é fundamental. Uma coisa que eu queria falar também aqui dos receivers que eu percebi, Sidney, é essa questão de que a gente viu no primeiro jogo, as defesas estão aprendendo que o jogo do Brady é com passe curto mais pro meio, principalmente pelo que a gente vem falando aqui já por várias semanas, por ter Gronkowski, por estar acostumado a ter o Edelman ali. Então, a maioria das vezes que a gente vê o ataque dos Patriots sofrer é quando o meio do campo ali é ocupado pela defesa e é travado ali para o Brady ter que trabalhar de outra forma. E a gente sempre pediu aqui e sempre falou que esse ataque desse ano, com o talento que tem, com o Brady ali lançando, tinha que aprender a jogar de outra forma. E eles fizeram isso nesse jogo. Porque o Amendola e o Hogan, principalmente, eles começaram a atacar mais a lateral e funcionou os passes, saíram os passes nas laterais para os dois. Isso é de extrema importância, né, cara? Porque, de novo, as defesas estão aprendendo a marcar a gente e precisam saber jogar de outra forma. Jogar de um jeito só, com esse time talentoso que a gente tem, é dar um tiro no pé, né? Exato. A última vez que a gente viu isso ficar flagrante foi na final de conferência da temporada 2015 contra o Denver. Eles povoaram ali o meio do campo, a gente não conseguiu fazer nada. Agora, com o elenco desse ano, não. A gente tem peças aí, como a gente também já falou várias vezes aqui, para fazer todo tipo de rota, para atacar todo o campo. Então a gente tem que respeitar a velocidade do Hogan, a velocidade do Cooks, tem que respeitar a agilidade do Amendola. Então, assim, eles têm que cobrir o campo inteiro. Não adianta se preocupar com 10, 15 jardas e ficar tranquilo sem se preocupar com as costas, né? E o Brandon Cooks também, que apesar de ter dropado algumas bolas fáceis, ainda conseguiu 85 jardas na partida, né? O Cooks está começando a aparecer, né, cara? Ele tá esquentando ali, parece. A impressão que eu tenho é que o fim da temporada do Cooks vai ser muito bom. Ele ainda tá ajustando detalhes ali, aquele carro que você tem que dar uma mexida ali, ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A impressão que eu tenho é que o fim de temporada do Cooks promete e muito.
Mas pra gente não falar só de coisa boa, apesar de a gente já ter falado da OL, uma coisa que vem sendo problema é a red zone dos Patriots, né, Arthur? Esse jogo, 1 de 3 só, o Patriots não tá conseguindo muitas vezes finalizar o drive, chegar ali na boca do touchdown e realmente transformar isso em touchdown, né? Sim, e se isso já vinha sendo um problema nas últimas semanas, ainda mais nesse jogo contra os Bucks, que estava sem Gronkowski. E já puxando sobre essa questão do Gronkowski, que é do Dwayne Allen, nosso segundo terreno. Ele não tá conseguindo produzir nada no jogo aéreo. Não tem sequer uma recepção nessa temporada. A gente esperava que ele fosse um substituto de Martellus Bennett, não no mesmo nível, mas que conseguisse ajudar no nosso jogo aéreo, mas ele não tá conseguindo fazer isso. Tá atuando somente em bloqueios. Você até tem texto aí, o Arthur até pôs texto do Allen já, pra quem quiser ver, vou pôr aí no link também. O próprio McDaniels falou em entrevista que eles estão pedindo pro Allen trabalhar mais na proteção ali, nos bloqueios de corrida, ajudar o Allen que tá tendo problema. Então é entendível que ele não vai ter tanto passe na mão, mas o problema é que é muita discrepância do que a gente imaginava. E outra coisa, Sidney, nesse jogo contra o Buccaneers, só o Allen cedeu 3 pressões do Brady, ele foi o cara que mais cedeu pressão. Então também não tá funcionando nele no bloqueio tanto assim pra fazer uma avaliação, vamos dizer, razoável do Allen, né? É incrível, né? Ele não consegue fazer nada bem, não consegue fazer rotas bem. Quando ele consegue se livrar da marcação para um passe longo, como foi contra a Carolina, o Brady errou o passe, né? E no bloqueio tá sendo desastroso realmente. Eu acho que se a gente fizer uma enquete no Patriotas, qual foi a pior contratação, do Dwayne Allen ou David Harris, vai ser difícil responder. Do outro lado, gente, finalmente temos um jogo pra falar coisas boas da defesa. Calma, não é que tá uma maravilha, mas já melhorou e muito do que a gente viu nas primeiras semanas, hein? Sem dúvida, cara. A gente entrou no quarto período desse jogo contra os Bucks com 7 pontos sofridos contra um dos melhores ataques da NFL até então. Então, assim, o quarto foi um desastre, a gente cedeu mais de 200 jardas só no quarto período, mas, assim, diante do que a gente viu nas primeiras semanas, você conseguir fazer 3 quartos extremamente consistentes na defesa foi realmente um alívio. E, assim, essa questão do último quarto é uma coisa que eles bobearam, eu achei. Eles tentaram fazer aquela defesa preventiva que eles chamam, muitas vezes. Por exemplo, aquelas 41 jardas que o Butler tomou do Deshaun Jackson foi bem isso. Eles quiseram fazer aquela defesa que espalha mais para proteger mais o campo inteiro e não tomar uma big play. Aí o Deshaun Jackson, com a velocidade dele, vai e faz uma slant e tira 41 jardas do ataque, da defesa. Tem coisa que é bem boba ainda que eles estão fazendo, mas mostra pra mim muita insegurança, sabe? Tipo, uma defesa, se a defesa estivesse segura dela mesmo, ela não precisaria, tipo, ir nesse tipo de jogo, sabe, assim, se prevenir tanto. Pô, você tem o Butler ali, você tem o Gilmore, deixa os caras trabalharem normal, não precisa tanto ficar com tanto medo. Mas pra mim, esse último quarto, a estratégia que eles tentaram foi muito por essa insegurança que eles mesmos sabem que eles têm esse ano de como grupo ali, de que parece que toda hora eles estão preocupados que vai alguma coisa acontecer, sabe? Sim, até porque os Patriots estavam jogando muito bem, como o Sidney destacou, até o quarto período. O Stephon Gilmore fez uma boa partida, uma sólida partida contra um dos melhores wide receivers da NFL, que é o Mike Evans. O Butler também vinha bem, e como você disse, no quarto período tentou mais fazer essa formação mais uma prevent para evitar as big plays do Tampa Bay Buccaneers. Acabou não dando certo, mas que isso mostra a insegurança que passa a defesa de 2017, que apesar de ter melhorado bastante contra o Tampa Bay Buccaneers, ainda está longe da sua forma ideal. Sem dúvida, mas esse negócio do Gilmore eu achei bem interessante. Inclusive tem um post já no ar, que tô pondo aqui também, onde a gente explica os principais ajustes que eles fizeram para essa defesa, que pelo menos é o que parece que ajustou mais a defesa, que a defesa trabalhou melhor. E um deles foi no Gilmore. A gente tá falando aqui, fizemos de dentro do campo, a gente vem falando aqui, Sidney, de quanto o Gilmore estava sofrendo, principalmente na comunicação, e eles fizeram uma coisa bem simples e inteligente, que foi nesse jogo, eles tiraram o Gilmore dessa história de se vai ser, qual formação vai ser, se tiver o motion, quem que pega quem. Simplesmente falaram pro Gilmore, vai lá e marca o Mike Evans. Ele não precisou se preocupar com entendimento, não precisou, vamos dizer, abrir a boca para falar com ninguém.
E deu certo, cara. Ele foi lá e acabou com o Mike Evans. Pior jogo do Mike Evans na temporada até agora. Como eu disse no início do podcast, né? Semana curta você não pode complicar demais, o plano de jogo. E eles foram inteligentes nisso, simplificaram a parte do Gilmore. Se ele não fez o jogo inteiro na cobertura homem a homem, ele fez quase todo o jogo nisso, grudou no Mike Evans, como normalmente, teoricamente, quando o wide receiver maior fica com o Gilmore e o mais rápido, menor, fica com o Butler, e dominou o cara completamente, jogou como um cornerback de 10 milhões por ano, digamos assim. Então, a gente espera que ele vai precisar aprender a jogar em zona, nas zonas dos Patriots, isso é fato, você tem que misturar um pouco as coberturas, mas isso já é um alívio no sentido de saber que se você precisar dele no mano a mano com os wide receivers da liga, aí ele consegue se dar bem. Exato, não quer dizer que tem que ser assim pro resto do ano. O cara que vale 10 milhões por ano tem que saber aprender as coisas e se adaptar. Mas no momento ali, como você diz, poucos dias, na situação que tava, ele vindo jogando mal toda semana, acho que foi a melhor solução que fizeram, porque foi bom pra gente, ele conseguiu apagar o Evans, que era um dos maiores problemas que podia causar na nossa defesa. E pra ele foi bom também, né, Turf? Pra um cara desse, às vezes o psicológico é muito importante também, dele lembrar que sim, eu sou bom, que eu fiz um jogo bom e calma que as coisas não estão desabando tudo de uma vez, né? Sim, inclusive no vestiário os jogadores demonstraram muito apoio ao Gilmore. Teve relatos de atletas falando com jornalistas, falando sobre as críticas que Gilmore estava sofrendo, estavam apoiando muito o nosso camisa 24, e era o jogo que ele precisava. Ele atuou mais como free player, como vocês destacaram, da maneira que ele apareceu para o mundo da NFL no Buffalo Bills, jogando mais no homem a homem, jogando mais naquela, cubra esse wide receiver e anule ele da partida. E deu certo. Como você disse, um jogador que recebe 13 milhões por ano tem que se adaptar ao estilo dos Patriots, mas foi a melhor alternativa na semana curta. Outro cara que vinha jogando mal e jogou bem foi o Chung, né? A dupla de safeties, né? Até o McCoy deu umas tropeçadas aí nos últimos jogos. Foi um jogo, na minha opinião, quase perfeito da dupla de safeties, e a gente vê como o ataque inteiro se beneficia quando eles vão bem, né? Porque você coloca o Chung ali para marcar tight ends, você bota o Harmon lá atrás junto com o McCoy, às vezes bota o McCoy até de cornerback em algumas jogadas, e eles têm versatilidade para isso, e essa dupla de safeties indo bem, a defesa sobe um pouquinho de patamar. Esse foi um outro detalhezinho que eles ajustaram, que tá no texto lá. Eu não vou ficar falando aqui o texto inteiro, que a gente quer que você vá lá e dê um clique pra gente. Mas é um outro detalhezinho que eles fizeram com o Chung e com o McCoy, que tá explicado no texto lá, que dá pra entender o porquê que principalmente o Chung já teve um jogo melhor. Outra coisa aqui pra gente falar é o jogo dos linebackers, que também teve ajuste. O Hightower, finalmente perceberam que o Hightower não estava rendendo como defensive end e trouxeram ele aí. Foi o jogo onde ele mais jogou como um linebacker mesmo, na posição que ele sabe fazer, e parece que também já ajudou bem, né? Sim, e além do Hightower, a gente teve uma participação boa do Orlando Roberts, que estava até como dúvida para a partida, e o Kyle Van Noy continuou sendo o nosso linebacker com mais snaps. A gente até tem uns números bacanas que a gente vai ilustrar mais durante o decorrer da temporada, mas só que o Van Noy vem sofrendo bastante, tanto com corridas, tanto com jardas cedidas, tanto com passes. Por quê? Porque ele não é para ser nosso principal. Essa é a função do Donta Hightower, que tem mais qualidade técnica que o Hightower, e como você disse, que voltou a atuar como o middle linebacker e é na posição que ele mais se encaixa na nossa defesa. Eu achei mais um jogo estranho do Van Noy, pra ser sincero. Ele toma umas decisões muito estranhas. Os gaps que ele ataca muitas vezes são errados. Eu tô pegando no pé do Van Noy, porque na pré-temporada a gente veio aqui quase matar o Elandon Roberts, porque o Elandon Roberts não conseguia acertar o gap, o Elandon Roberts não conseguia acertar tackle, e a gente quase matou ele aqui e falou que o Elandon Roberts tinha que ter quase que ser cortado do elenco. Então, pra ser justo, o Van Noy tá fazendo as mesmas coisas durante a temporada, então eu vou pegar no pé sim do Van Noy, e pra mim mais um jogo que ele se perdeu aí muitas vezes. E outra coisa que eles fizeram, Sidney, que tava na hora, foi com a volta do Hightower jogando mais pro meio do campo, colocaram o Green Dot no capacete do Hightower no intervalo e fizeram o Hightower chamar as jogadas de novo, que até então era o Van Noy que tava fazendo esses 4 primeiros jogos.
Isso foi bem simbólico da devolução, né? Toma aqui a coroa aí da defesa, é sua, você que manda aí no meio. Eu achei que tem que ser assim, com o Hightower em campo, ele tem que ser o cara das chamadas ali. Deu certo com ele até aqui, desde que ele entrou na NFL, não tem por que ser diferente agora. Ele estando saudável, tem que ser com ele mesmo. E só explicar pra galera por que o Hightower antes, mesmo jogando mais como defensive end, não tava chamando as jogadas. É por causa da visão dele, né? Porque aonde ele sai ali, mais perto da linha, no canto esquerdo, por exemplo, ele tem uma visão um ângulo meio ruim de ler o ataque inteiro. Então por isso que, eu entendo pelo menos por isso que o Van Noy estava mais com essas jogadas, estava cuidando disso, porque normalmente nas defesas ou é o linebacker ou é o safety que cuida dessa história, exatamente por eles estarem mais no meio do campo ali e terem uma visão melhor. Então por isso que o Hightower não estava, eu imagino, entendo que seja dessa forma, por isso que ele não estava chamando as jogadas antes, quando ele estava em campo. Agora ele voltando como linebacker, tendo uma visão melhor do ataque adversário, aí é mais do que lógico, não tem motivo, não tem lógica não pôr o Hightower para fazer essas chamadas. No front seven, gente, ali na pressão, eu achei que foi um jogo... o Wise era para ter tido um jogo bom se não fosse as faltas. E o Flowers vem dominando essa participação, 98% dos snaps na temporada até agora. É a dupla ali que tá meio que acertada, pelo jeito, como a gente disse, o Hightower não rendeu ali. É a dupla que a gente tem mesmo, Flowers e Wise pro ano, né? Eu gostei. O Wise, ele no pass rush, ele tá muito bom. Eu só acho que ele tem um probleminha que ele tem nessa temporada, assim, na primeira dele na NFL, é segurar o lado dele ali, o edge, como ele chama, nas jogadas de corrida. Ele não estão correndo em cima dele, ele não tem o mesmo nível de qualidade nisso que o Flowers. Engraçado que a gente passou anos vendo a galera preferia correr em cima do Chandler Jones do que correr em cima do Ninkovich. Aí entrou o Trey Flowers, resolveu, só que saiu o Ninkovich do outro lado. O Cassius Marsh, quando foi por ali também, não conseguiu segurar set the edge, né, que eles chamam. Você impedir de segurar o seu jogador de ataque ali e não deixar a corrida sair pelo seu lado. O Wise, se ele melhorar nisso aí, ele tem tudo para ser um baita jogador na NFL, porque no pass rush ele tá muito bem. Pra mim, Arthur, o que tá acontecendo, a gente vê muita gente reclamar do front seven e da pressão. Eu não tô totalmente bravo com eles. Eu só acho que eles estão mais um ano que a gente precisa terminar a jogada. A gente precisa conseguir chegar lá e fazer o sec. Pra mim é isso que tá faltando. Esse jogo, por exemplo, eles fizeram 10 pressões em cima do James Winston. Só que não virou muito sacks. É bem parecido com o que aconteceu ano passado e já começo a achar que é mais culpa do sistema do Patricia do que dos próprios jogadores. Sim, eu também penso que, já falei uma vez e gostaria de repetir, que nosso pass rush não é tão ruim como as pessoas estão dizendo. Dali dos setores da defesa, eu acho que é o que está mais bem encaixado, até porque não tem muito mistério, mas esse sistema do Patricia pode estar atrapalhando um pouco mesmo. Eu só gostaria de destacar que a gente está enfrentando quarterbacks móveis, que isso também dificulta completamente. Os QBs que a gente enfrentou, praticamente todos conseguiam resolver com as pernas, e isso acabou impedindo os sacks em diversas ocasiões. E eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o Cassius Marsh, que você, Felipe, falou que o Wise e o Flowers estão sendo nossa dupla de defensive ends, mas só que também o Marsh está entrando nessa parcela de snaps. Inclusive nesse jogo contra o Tampa Bay, foi o segundo defensive end do time que mais apareceu em campo. Próximo domingo, Patriots e Jets. Primeiro jogo dos Patriots aí dentro da AFC East, como a gente falou lá no começo, divisão que tá pegando fogo, e vencer é mais do que necessário agora, porque é o jogo de 6 pontos que chamam do futebol nosso aqui brasileiro. A gente trouxe o Luan lá do The Playoffs para falar um pouquinho sobre esse New York Jets. Vamos ouvir o Luan. Olá, galera do site Patriotas. Eu sou o Luan Araújo, eu sou redator do site aí theplayoffs.com.br, que vocês devem acompanhar o nosso trabalho aí. Nosso trabalho é bem legal aí sobre os esportes americanos, não só a NFL. Mas eu tô aqui hoje para falar do time que eu torço, né, e acompanho com mais afinco aí, que é o New York Jets. New York Jets aí que pega o New England Patriots domingo, né? É o grande clássico aí da divisão da AFC East. E o que eu posso falar sobre os pontos fortes do New York Jets é, claro, né, isso em primeiro lugar principalmente, né, a linha ofensiva, que mesmo sem o Sheldon Richardson, que foi trocado aí com o Seattle Seahawks,
É uma linha ofensiva de respeito, e como uma linha defensiva, né, de respeito, e como a linha ofensiva, né, de New England não tem causado sérios alguns problemas aí pro Tom Brady, né? Mais problemas que o normal. Vai ser um duelo bem complicado aí para a linha ofensiva de New England, mas que a linha defensiva dos Jets continua forte, com Muhammad Wilkerson, Leonard Williams e por aí vai. E também um dos pontos fortes é que os recebedores da franquia estão conseguindo jogar bem, principalmente o Jermaine Kearse, que ontem conseguiu receber seu primeiro touchdown aí na vitória dos Jets sobre o Cleveland Browns. Mas é uma campanha surpreendente, com os Jets, principalmente na sua defesa, segurando bem a onda, já que o ataque não é muito bom. Pois é, Arthur. Sempre jogar com os Jets em New York é difícil. Não interessa como os Patriots estejam, não interessa como os Jets estejam. Sempre é um jogo complicado para os Patriots. E como disse o Luan aí, provavelmente a grande coisa para o ataque vai ser, basicamente, que a gente falou esse programa inteiro, o trabalho da linha ofensiva. Sim, pois é, a gente vai enfrentar uma defesa que está conseguindo ser agressiva, que está conseguindo impedir os ataques adversários de avançarem com a bola e que vem sendo o maior ponto forte dos Jets nessa temporada. Ou seja, a gente vai precisar de proteção redobrada para conseguir passar sobre a muralha verde lá em Nova York. Então, o ponto-chave do nosso ataque contra a defesa dos Jets é, como você falou, a proteção da linha ofensiva mais uma vez. É só assim, a ironia dessa história é o Coney Ely jogando muito bem lá em Nova York. Veio para cá cheio de expectativa, não conseguiu transformar isso em performance, foi para os Jets e está lá jogando muito bem. Mas a notícia boa é que o Muhammad Wilkerson, que sempre foi uma força destrutiva ali na DL, não está jogando bem esse ano. O pessoal tá criticando bem ele lá, inclusive torcedores dos Jets, né, falando que ele não está jogando com um cara do porte dele, assim, né, da qualidade dele. Então, mas a gente sabe do talento que ele tem, então se o Wilkerson e o Coney Ely resolverem jogar sério aí, a gente vai ter problemas na proteção. Para nossa defesa, eles sempre conseguem correr bem. Tem o Bilal Powell lá que sempre faz jogos bons. Eu vejo muito aí. A gente tem Butler e Gilmore para testar, ou para pelo menos um dos dois conseguir parar o Jermaine Kearse. Fazendo isso, e o Hightower mais de volta para o meio do campo ali, ajudando a parar o Bilal Powell, é basicamente o que a gente precisa para conseguir travar esse ataque deles, né? Sim, até porque eles estão como quarterback o Josh McCown, que não passa segurança para franquia qualquer. Então, como você disse, se a gente conseguir parar o Bilal Powell, conseguir parar esse jogo corrido e deixar o Stephon Gilmore ou o Malcolm Butler em cima lá do Kearse, já é meio caminho andado para vencer a partida, esse jogo de 6 pontos. E é interessante... Oi, vai lá. Não, pode ir. Não, só dizer que é interessante que eu acho que já faz uns 7 anos, pelo menos, que vencer os Jets passa por parar o jogo terrestre deles. Desde o Mark Sanchez, passando pelo Fitzpatrick, a gente sempre fala, para ganhar do Jets tem que segurar a corrida e forçar os caras a lançar. Então, ano após ano, basicamente a estratégia aí é a mesma. E claro, esse ano, pelo que a gente vem vendo aí em histórico desse ano, é conseguir jogar como uma defesa. Porque como o Arthur disse aí, o McCown não é o melhor quarterback do mundo, mas essa defesa já mostrou que sabe transformar um quarterback mediano em um quarterback bom. Não interessa quem esteja do outro lado. Então, de novo, tem que entrar como defesa. Esses ajustes que fizeram contra a Tampa Bay, espero que continuem, porque pelo jeito funcionou. E tem que jogar o mínimo ali, o básico, e acertar 1-2 pontinhos que não deve ter problema. Mas, com o histórico que a gente está tendo, repito, tudo pode acontecer. O Luan também falou agora dos pontos fracos do New York Jets, vamos ouvir ele. Já os pontos fracos dos Jets... principalmente o ataque, né? Que não consegue manter uma constante, né? Em um jogo, o jogo corrido consegue ir bem, mas questão de lançamentos não vai bem. Por exemplo, na vitória contra o Jacksonville Jaguars na semana 4, Josh McCown lançou para menos de 100 jardas, mas o Bilal Powell, né, correu para quase 200. E isso foi determinante aí para a vitória dos Jets. Já ontem o jogo corrido dos Jets foi nulo. Ontem não, na última segunda-feira, na vitória aí sobre os Browns. Mas o Josh McCown, por outro lado, apesar de ter lançado uma interceptação, foi muito bem. Conseguiu conectar com seus recebedores, lançou para quase 200 jardas, que para um quarterback aí do nível do McCown, né,
que não é um quarterback de rotas longas, de muitos lançamentos longos, de muitas big plays, é até um desempenho bom. A secundária também, apesar de ter conseguido ter uma boa atuação ontem, ter tido uma boa atuação ontem, 3 interceptações, fumbles forçados, ainda sofre com algumas big plays. O principal jogador ali é o Jamal Adams ali, da secundária, que é um calor ainda, né? Mas que tá indo bem, mas a secundária ainda carece de certa experiência e principalmente com um quarterback como Tom Brady, né? Que vai com certeza tentar explorar a juventude aí dessa secundária dos Jets. Mas é isso, é um jogo que, como os Jets bem nessa campanha surpreendente, né? 3 vitórias seguidas, nenhum torcedor dos Jets imaginaria isso no começo do ano. Vai ser um jogo com favoritismo, claro, de New England, mas vai ser um bom jogo, um bom clássico, principalmente por ser em Nova York, que é onde os Jets conseguem igualar um pouco as condições aí contra os Patriots. Vai ser um bom jogo pro pessoal acompanhar aí no próximo domingo às 3 da tarde. Abraço e acompanha o The Playoffs aí com a gente, que a gente tá fazendo uma baita cobertura aí da NFL e da NFL, da MLB, que tá rolando os playoffs, da NBA, da NHL e por aí vai. Acompanha a gente, um abraço. Pois é, a gente acabou de falar aqui que parar o jogo corrida é importante, e o Luan confirmou agora aí que um dos pontos fracos deles é esse jogo aéreo. Então, como você disse, Sidney, mais do que nunca é esse jogo aí de parar os Jets com a corrida, anular o Curse e deixar eles passarem para outros caras, né? Eu concordo com você. Eu acho que parar o jogo aéreo deles passa pelo Jermaine Kearse, né? Talvez seja o mais talentoso lá. E eu acredito que a gente vai ver uma reedição do duelo Malcolm Butler e Jermaine Kearse, que a gente viu no Super Bowl 49, no segundo tempo, né? Quando o Butler entrou. E o Butler marcou ele muito bem, né? Aquela recepção do Kearse foi milagrosa demais. Eu acho que nenhum corner impediria. Então eu acho que a gente vai ter um belo duelo aí do Kearse com o Butler. E aí, Arthur, a gente vê, como o Luan disse, uma secundária com jogadores novos que sofre com big plays. Jogo de Cooks? Sim, jogo de Cooks e jogo de Gronkowski, que ficou fora da partida contra o Tampa Bay, mas já deve voltar contra o New York Jets. E a gente já conhece esse negócio de Tom Brady enfrentando secundária jovem, secundária inexperiente. Ele costuma doutrinar. E isso que eu espero nesse jogo contra os Jets. Brady adora encontrar mismatch nas defesas adversárias, ainda mais na defesa sem experiência, na secundária. Então, como você disse, um jogo para Brandon Cooks e também um jogo para Robert Gronkowski. Parece que o Burkhead vai voltar. Se realmente voltar, vai ser uma adição muito boa. A gente viu lá nos primeiros jogos que ele participou, nos primeiros snaps ali, nas primeiras jogadas que ele fez, ele foi interessante sendo colocado ali, alinhado, tirado como running back, muitas vezes entrado no slot ali, até para formar um mismatch diferente. Então tô curioso aí e bastante empolgado para ver a volta do Burkhead, para ver como que vão usar ele nessa defesa contra os Jets. Voltaremos então semana que vem para falar mais uma vez, dessa vez como Patriots e Jets, e para a gente entender como vai ficar essa NFC East. A gente fica por aqui. Abraço, Sidney. Abraço, Felipe, Arthur, galera. Falou, Arthur. Valeu, pessoal. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive.
and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our New England